eu acho que faz falta essa reflexão, porque na altura houve algo que acabou por influenciar imenso a forma como as pessoas reagiram. Que foi, por um lado, o medo, e o medo em política é um instrumento, por regra, de regimes autoritários, de regimes ditatoriais, portanto, o receio de que aconteça alguma coisa, não é? Portanto, de que a vida seja estragada por causa de uma posição que se tome, por causa de um comportamento e por aí adiante, não apenas o medo de... Portanto, havia ali vários medos que se acumularam, portanto, porque havia o medo da doença por um lado, e depois aquilo que, em nome do medo da doença, os governos foram obrigando as pessoas a fazer, e no limite depois o medo de não fazer aquilo que era obrigatório fazer, pronto, mas já voltamos mais a isso. E depois houve outro tema que tem vindo a tomar conta da política, sobretudo nas democracias liberais, que é, não se consegue discutir nada sem imediatamente procurar por um rótulo e a partir desse rótulo tomar uma posição. Portanto, desde o negacionista, quer dizer, e é tudo, é negacionista, teoria conspiracionista, quer dizer, tudo, e depois muito determinado, terraplanista, e depois tudo muito determinado, não pela capacidade de discutir a ciência, mas por saber que políticos é que estão eventualmente a apoiar aquelas posições. E eu não penso em função daquilo que a ciência me diz, mas penso em função daquilo que é aquilo que porventura é mais conveniente em termos políticos. Portanto, isto não é uma novidade, sempre foi assim. Neste caso, polarizou muito. Portanto, e tivemos, por causa, até porque tínhamos na altura dois políticos muito polarizadores, que eram Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, e isso, de repente, houve não sei quanto, não querer confinar, não querer usar máscara, coisas desse género, tornaram-se, eram logo imediatamente condenadas porque eram vistas como sendo umas coisas tipo extrema-direita. E depois havia de vez em quando umas coisas que vinham e que baralhavam um bocadinho os dados, que era, também, mas a Suécia não é bem assim, e está a fazer ao contrário, eles ainda por cima são sociais-democratas, são de esquerda, porque é que isto, quer dizer, mas não se era capaz de ter esta discussão de forma, quer dizer, já não digo sensata, digo de forma racional, minimamente racional. E isto tocou muitos aspectos. O primeiro tema, porventura, de discussão, houve muitos, não é? O que é que se deve fazer com a doença? Ao princípio havia grande desorientação e muita incapacidade de perceber como é que ela funcionava, como é que não funcionava, quanto tempo é que ia demorar a chegar as vacinas e por aí adiante. Mas colocou-se logo uma questão que era, de onde é que ela veio? De onde é que ela veio? E logo em fevereiro de 2020, portanto, ainda não tinha chegado a Portugal, repara, há duas dúzias de cientistas que publicam naquilo que para muitos é considerado o principal jornal científico médico do mundo, que é a Lancet, um texto a dizer a hipótese de ser um acidente no laboratório de Wuhan, já vou explicar porque é que esta hipótese surgiu, é uma teoria da conspiração. E quem alinhar nela vai estragar as possibilidades de colaboração para lutar contra o vírus. Portanto, repara que há aqui dois elementos, que é, por um lado, há algo sobre o qual ainda não houve nenhuma investigação, mas já se tem uma certeza, e por outro lado, essa certeza existe, porque se considera, e era a posição deste grupo, que todos os países do mundo têm que colaborar e, portanto, não se pode fazer nada que perturbe que agrida as relações com a China. Que não é as relações com a China, é as relações com a ditadura chinesa, não é? Portanto, problema, que hoje em dia sabemos. Na altura não se soube, e a Lancet não teve o cuidado que devia ter tido, que é a pessoa que promoveu digamos, uma espécie de abaixo-assinado, com 24 assinaturas, não é?
é um senhor chamado Peter Daszak, que é, portanto, o líder de uma coisa chamada EcoHealth Alliance, portanto, a Aliança para a Saúde Ecológica, que por acaso recebeu milhões e milhões do governo dos Estados Unidos, daquela agência dirigida pelo aquele médico famoso, agora falhou-me o nome, o homem que esteve à frente de todo este processo, bem, dessa agência de saúde, para, entre outras coisas, para colaborar com o Instituto Wuhan, que era um instituto onde se fazia investigação sobre o coronavírus. Portanto, o promotor do assassinato tinha um interesse direto nesta matéria, e isso não levou ninguém a interrogar-se. Durante muito tempo, esta discussão era tabu. Houve jornais nos Estados Unidos que só passados para aí 2 anos é que consideraram outra hipótese que não a hipótese oficial. A hipótese oficial foi a hipótese propalada imediatamente pelos chineses, foi um morcego, vem de um morcego, e portanto do morcego saltou para outras espécies de animais. Sim, no mercado. E há uns mercados de tese do mercado, e há um mercado de animais vivos, é uma coisa muito típica da China, há um mercado de animais vivos em Wuhan. Os primeiros casos foram todos ali à volta. Ora bem, nós hoje temos imensas dúvidas sobre isto, quer dizer, ninguém tem, na verdade, não é com aquilo que se sabe neste momento, e não se sabe tudo o que se devia saber, porque os chineses não deixaram que se soubesse, não se consegue perceber realmente o que é que aconteceu. Vamos lá ver. Porque é que esta tese, a tese do chamado lab leak, portanto a fuga do laboratório, foi ganhando tração, apesar de ao princípio ser uma espécie de tese por escrita. E repara, é por escrita politicamente, não cientificamente. Ela foi ganhando tração porque os mecanismos conhecidos para que os vírus saltem de um animal para, não é, de um animal para outro e depois até chegar ao homem, habitualmente deixam rastro. Tinha havido recentemente 2 vírus que também tinham saltado para o homem, que tinham sido vírus perigosíssimos, o SARS e o MERS, portanto, um 2002, outro 2012, portanto, epidemias, mas que foram contidas, quer dizer, ainda causaram algumas mortes, mas contidas rapidamente, portanto, elas tinham deixado rastro. Primeiro, tinham sido encontrados animais infectados. Não foi encontrado nenhum animal infectado com o Covid-2. Com os outros 2 vírus tinham sido coisas. Os primeiros casos de MERS e de SARS, sabia-se que as pessoas que ficaram infectadas tinham estado em contacto com animais vivos. Desta vez não há a certeza que isso possa ter acontecido. Não há indicações que isso possa ter acontecido. Apenas os chineses começaram a dizer, a maior parte dos primeiros casos conhecidos são pessoas que vivem ou habitam perto, ou estão perto do mercado em causa, só que nunca houve transparência sobre a totalidade dos casos identificados na China. Portanto, aquela geografia dos casos, nós não temos a certeza que tenha ocorrido assim. Sendo que é bom não esquecer o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde está lá colocado pelos chineses, portanto é um etíope, mas enfim, faz parte, a coligação que lá colocou foi de alguma forma encabeçada pelos chineses, e portanto ele nunca quis perturbar as relações com a China. E há mais exemplos, portanto, habitualmente é possível encontrar, portanto, o vírus vai-se modificando, não é? Portanto, se veio de morcegos que, porventura, há vírus parecidos em morcegos, de facto, parecidos com o Covid-2, ou com o Covid SARS-2, que é como ele é conhecido, não é? Ou SARS-CoV-2,
numa zona do norte do Laos e no sul da China, mas que ficam a 2.000 km do Wuhan. Habitualmente, portanto, é possível que tivesse havido uma sucessão de transmissões, mas em todos os casos anteriores era possível detectar antepassados, digamos assim, do vírus na espécie transmissora final ou noutras espécies. Não foi encontrado nada. Não foi encontrado nada e não quer dizer... E procurou-se muito, não é? Procurou-se muito. Portanto, e além disso, outra coisa que também é muito evidente, não é? Portanto, mesmo que não se tivesse encontrado vírus em animais, encontravam-se anticorpos. E neste caso, todos os animais vivos do mercado do banco foram testados e toda aquela zona à volta, não se encontrou nenhum anticorpo. Portanto, não há tudo aquilo que permitiu estabelecer, como, sem grandes dúvidas, que os casos de SARS e de MERS eram aquilo que se chama zoonoses. Zoonose é uma transmissão de um vírus de um animal para um ser humano. É aquilo que, por exemplo, agora está a acontecer outra vez com a chamada gripe aviária. Está a haver casos, não é? Enfim, não é epidemias ainda, mas houve casos designadamente na Califórnia. Portanto, estamos a falar de zoonoses. E isso tudo deixa sempre um rastro. Esse rastro não se encontrou. Portanto, há razões para ter dúvidas sobre esta explicação. Agora, haverá razões para ter suspeitas do funcionamento do laboratório do Wuhan. Atenção, isto não é nenhuma tese de que havia qualquer intencionalidade. Atenção, não há aqui qualquer intencionalidade. O que se sabe é que o laboratório do Wuhan era um laboratório em que se estudavam vírus. Este tipo de vírus, coronavírus em concreto, que este laboratório fazia recolhas de vírus nas grutas onde viviam os morcegos, que tinham aquilo que se imagina ser os antepassados do Covid-2, do SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, não é? Os antepassados do SARS-CoV-2, e um ano antes da doença aparecer, este Instituto do Wuhan propôs aos parceiros dos Estados Unidos, que estes institutos estão integrados em redes mundiais, não é? Portanto, são redes de investigação, criar um vírus com as características do SARS-CoV-2, portanto, para testar. E isto é uma questão importante, porque uma das coisas que é mais importante neste processo é que uma das características daquela espícula que permite a infecção, a característica dessa espícula é muito difícil de explicar porque ela não se encontra noutro sítio. Não se encontra normalmente. Portanto, é aquilo que permite de facto a infecção. Portanto, depois tem havido discussão sobre se o laboratório do Wuhan tinha ou não as condições de segurança necessárias. Portanto, há vários níveis de condições de segurança, conforme a perigosidade dos vírus, e quem conhecia este laboratório considera que eles trabalhavam não nas condições de segurança máxima, mas num nível imediatamente abaixo, o que poderia não ser suficiente. Portanto, isto faz com que o tema esteja em aberto. Enfim, agora é um bocadinho uma questão de fé. Há quem coloque, acho que só pode haver do Wuhan, há quem que se mantenha rígido na hipótese da zoonose e há quem diga, olha, 50-50, não é? Portanto, não sei. Agora, isto é importante. E era importante que não tivesse havido sobre isto uma nuvem, uma espécie de nuvem, que ofuscou a possibilidade de nós estarmos melhor informados sobre a origem do vírus. Porque, precisamente, isto pode voltar a acontecer, não é? Pode voltar a acontecer. No limite, enfim, neste momento está a haver outras zoonoses, estão sempre, e, portanto, nós temos noção de como é que essas coisas podem funcionar, são muito relevantes. Por exemplo,
em que condições... Repara, estamos a falar de um laboratório, que é o laboratório do Wuhan, onde eles tinham, digamos assim dizer, armazenados 22.000 variedades diferentes de vírus. Era onde trabalhava aquela que era considerada a principal especialista mundial deste tipo concreto de vírus. Portanto, atenção, estamos a falar de pessoas que não estou a diminuir a capacidade científica, porque estamos a falar de ciência de ponta, não é? Pronto. Quando eu digo que isto não quer dizer que seja... Depois a seguir podem aparecer teorias assim um bocadinho mais difíceis, que isto era uma arma biológica que estava a ser preparada. Não creio, porque isto é demasiado perigoso para ser uma arma biológica. Uma arma biológica dá para funcionar localmente e depois não é para se transformar numa coisa global. Até que ponto é que a sequência genética que permitiu que as espículas tivessem o tal porta de entrada, desenvolveu-se naturalmente, e quando digo desenvolveu-se naturalmente, desenvolveu-se pelas mutações que o vírus está sempre a ter, ou é fruto de engenharia genética, que hoje no limite é possível. Houve ao princípio muita convicção que isso era impossível, porque isso implica, a engenharia genética habitualmente deixa outros traços no genoma do vírus, mas eu, entretanto, naquilo que li mais recentemente, a indicação é que também sobre isso pode haver dúvidas. Portanto, não quer dizer que esse pequeno, enfim, que não é um pequeno detalhe, é um detalhe importante da origem do vírus, derive de engenharia genética, ainda menos que essa engenharia genética tivesse um objetivo não científico, mas é uma hipótese que devia testar. Quer dizer, vamos lá ver, se há mais gente no mundo que eventualmente continua a trabalhar sobre isto, é preciso primeiro que trabalhe em condições de biossegurança, porventura, mais elevadas que as que existiam no laboratório do Wuhan, e isso é muitas vezes tema de discussão em muitos laboratórios. Portanto, porque não é barato, não é? Porque é desconfortável, porque é complicado. Estamos a falar de trabalhar é muito mais difícil manter condições de absoluta segurança do que manter condições de quase absoluta segurança. E nós percebemos também os mecanismos, como isto pode surgir a partir de chamadas zoonoses, ajudará porventura no futuro a perceber que vírus existem noutras espécies com as quais temos contacto, não é? E não só as aves, que são aquelas que habitualmente nos últimos tempos têm provocado mais, enfim, neste caso são gripes, não é? Portanto, mas no caso penso que é do MERS, o salto foi a partir de camelos. Portanto, mas espécies com as quais nós estamos em contacto, como é que se pode detectar para prevenir esse salto quando aparecem eventualmente aí, porque há milhões, quer dizer, há bilhões e bilhões de vírus a circular, não é? Portanto, o risco é que um deles se transforme numa coisa deste género. E eles são, de facto, muito difíceis de detectar e de estudar. Portanto, esta discussão não foi levada até ao fim com transparência. Desde o princípio que houve discursos que procurar fazer qualquer tipo de desconfiar da tese chinesa era sinofobia. Isto foi associado ao facto de, como é público e notório, já nessa altura o presidente Trump a considerar que a China era o grande adversário dos Estados Unidos e, portanto, achou-se como o presidente Trump acha isto, nós temos que achar o contrário. Portanto, e isto ofuscou a clareza do debate. Que ficou incompleto, até porque depois, de facto, não houve possibilidade de fazer in loco os estudos necessários. As missões que foram a Wuhan internacionais não tiveram acesso à informação toda. Não há uma lista, por exemplo, de todos os vírus com que o laboratório estava a trabalhar. Não há
há muitas coisas que não há certeza absoluta sobre quem foram o doente zero, ou os primeiros doentes, exatamente. Há muito debate sobre isso. Mas a e questão repara, do durante doente muito tempo, zero, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, então, logo em 2020, e das agências das Nações Unidas, era que não se procurasse identificar o paciente zero. Isto está num documento absolutamente disponível, eram instruções que se seguiram na altura, que não se procurasse o paciente zero em cada país, para não se estar a estigmatizar. Aliás, o documento é impressionante porque é claro que seguem-se este tipo de normas, é comum quando há este tipo de doenças e outras, presumo, mas no caso das contagiosas sim, mas a ideia é, por exemplo, está lá textualmente escrito, mas textualmente escrito e recomendado, que é muito importante que se publiquem fotografias, por exemplo, de mayors, de responsáveis de cidades, cumprimentando, apertando a mão de responsáveis chineses. Por exemplo, existe uma preocupação reiterada ao longo de todo o texto de, logo uma das coisas, o vírus não deve ser identificado como vírus asiático, como vírus chinês, ao qual alguma coisa que dê a sua origem, e em relação ao paciente zero, que se note, é sempre uma grande especulação, isso nota-se, por exemplo, em relação à SIDA, e notou-se em relação à SIDA, saíram várias fotografias de qual teria sido o paciente zero, mas aqui, mas ajudou a perceber que, no caso da SIDA, que determinado tipo de comportamentos, sobretudo por homens que viajavam muito para determinados destinos, sobretudo África, onde tinham comportamentos sexuais muito promíscuos, era uma forma de disseminação da doença. Aqui houve toda uma instrução, aliás o documento até está muito bonito, está muito bem ilustrado e pretende apresentar como um estigma e uma discriminação que se procure saber, ou que existe a curiosidade natural em relação à questão da China. E é um documento, na minha opinião, ele sai a 24 de fevereiro de 2020, 24 de fevereiro de 2020, e o documento tem, sobretudo, uma preocupação reiterada em diferentes itens de que não se associe de modo algum a questão do vírus à China. O documento é mais preocupado em veio de uma estrela, não é? Portanto, veio de uma estrela, foi assim, não pousou em Belém, pousou em Wuhan. Pronto. E isto, quer dizer, até que ponto é que isto foi relevante? Basta pensar que quando mudou o presidente nos Estados Unidos, e ele muda de 20 para 21, o novo presidente Joe Biden pede um inquérito rápido, 90 dias, é pouco tempo, mas um inquérito rápido às agências dos Estados Unidos para lhe explicar, para tentar fazer ponto da situação do que sabia. E as principais agências, enfim, a agência, os nomes, tanto há a CIA, há várias agências, também agências de saúde, e há o FBI. E o FBI e outros cientistas eram da opinião que aquilo provavelmente veio do laboratório. E as outras agências eram da opinião que não, que vinha do mercado. E na reunião que têm na Casa Branca, não deixam ir o FBI. Isso é uma notícia de ontem do Wall Street Journal. Só ontem, 5 anos depois, ou melhor, 4 anos depois, é que soube. Só ontem, 4 anos depois, é que soube que isto foi assim. Portanto, houve mesmo uma vontade de omitir a possibilidade de ser da partida ser essa a origem. Depois há outro tema, que é o tema da forma como se contém o vírus. Pronto. E houve várias estratégias, a estratégia do 0 casos, não é? Levado ao limite por países como a Nova Zelândia e a Austrália, que praticamente fecharam os países, tornaram aquilo países prisão, quase, até países que tinham, como talvez o caso mais conhecido, estou a falar de democracias, não entro nos outros, que tinham o princípio da responsabilização. E, portanto, o caso mais conhecido é o da Suécia, sendo que, no caso da Suécia, é reconhecido que nas primeiras semanas houve erros cometidos, designadamente no que respeita à proteção dos mais idosos, que eram os mais vulneráveis. Numa altura em que sabia ainda muito pouco sobre como é que funcionava o vírus.
Eu ontem voltei a um sítio onde já não ia há muito tempo, que é aquele o Nosso Mundo em Números. Sim. Nosso Mundo em Números, que é um daqueles sítios onde nós passámos a vida a ir nessa altura. Podíamos acompanhar tudo em todo o mundo sobre acompanhar o número tudo. de Eles vítimas. continuam a acompanhar, e só para se ter uma ideia, por exemplo, comparando connosco, o nosso número de mortes por 100 mil habitantes, que é assim que tem que se comparar, não é? O nosso número de mortes por 100 mil habitantes de Covid está um pouco abaixo dos 300. Mas está acima do da Suécia. Quando olhamos para o excesso de mortalidade, e sabemos que o excesso de mortalidade não tem apenas a ver com a Covid, tem a ver com os serviços de saúde que foram prejudicados pela existência da Covid e pelo facto das pessoas ficarem com tratamento sem atraso. No caso português, vai em mais de... espera aí, que isto aqui são linhas pequeninas, são em mais de 400 por 1000 habitantes, e no caso da Suécia é uma linha que vai exatamente a par, e até ligeiramente abaixo das mortes por Covid. E nós verificamos que em quase todos os países, exceto na Suécia, portanto, estou a falar do Reino Unido, estou a falar de Espanha, estou a falar da Alemanha, estou a falar dos Estados Unidos, em quase todos os países, exceto na Suécia, o excesso de mortalidade anda acima do número de casos de morte por Covid. A solução da Suécia não resultou num excesso de mortes por Covid quando comparamos com países equivalentes, mas resultou no final, em menos excesso de mortes. Portanto, é evidente que há muitas outras coisas que podiam aqui debater, não é? Porque nem todos os países conseguem fazer com que as pessoas se comportem civilizadamente, não é? Portanto, há países onde, por isso, as pessoas estão-se borrifando para o que lhes diz o Estado. Há países onde é fácil dar vacinas e há países em que não é fácil dar vacinas. Em alguns desses países do norte da Europa dizia-se que as regras, que agora finalmente eles estavam normais quando chegaram as regras do distanciamento social, não é? E portanto era a normalidade deles tinha-se tornado a normalidade. Portanto, as coisas são diferentes. Mas mais uma vez, isto foi um tema que na altura praticamente era intocável. É certo que a minoria dos epidemiologistas e virologistas que defenderam que as regras eram excessivas, e há uma famosa declaração de Barrington, essa declaração houve órgãos de informação que nem sequer a publicaram. Publicaram, quer dizer, referiram, noticiaram. Ou então, quando noticiaram, eram os terraplanistas, os negacionistas, não sei o que mais. Quer dizer, bem, uma das pessoas... Vamos ver o que é que vai acontecer, mas uma das pessoas que assinou essa declaração vai agora, o nome do médico, me esqueci, é Anthony Fauci, vai agora para o lugar do Fauci e diz que, quer dizer, deu uma entrevista ao Wall Street Journal, onde diz que a preocupação dele não é impedir que outras pessoas com opiniões diferentes sejam financiadas, porque ele deixou de ser financiado. Os seus projetos de investigação depois de ele ter assinado aquela declaração. É que na ciência exista caminhos diferentes, porque as coisas não... Quer dizer, houve muitas ideias do passado que foram sendo corrigidas, não é? Muitas teorias erradas, muitas hipóteses. É disso que é feita a ciência, quer dizer, vamos lá ver. Uma coisa torna-se... Penso que nós podemos dizer que uma coisa torna-se verdadeira, digamos assim, em ciência, quando... ou outro cientista consegue percorrer o mesmo caminho, repetir a experiência e dar o mesmo resultado, ou então há uma previsão que se verifica. Uma determinada previsão que se verifica. Há previsões do Einstein que ainda não se verificaram, não é? Portanto, mas nós já houve suficientes para nós acreditarmos nas teorias do Einstein. Não achamos que é uma coisa... apesar de às vezes custarem um bocadinho para perceber o que é que ele queria. Portanto, estas coisas... é assim que devem funcionar, e neste processo todo, por razões que têm a ver com contaminação política e o medo que permitiu que as pessoas aceitassem que as autoridades lhes impusessem coisas que em condições normais não aceitariam,
Eu acho que em Portugal isso aconteceu muito. Houve uma altura em que não se podia discordar. Não se podia discordar. Os partidos tinham medo de discordar. Quer dizer, acabou por o PCP, Iniciativa Liberal, apesar de tudo saírem um bocadinho, mas o PSD na altura era um cordeirinho absoluto. Ia para aquelas reuniões no Infarmed e saía de lá a dizer amém a tudo, sem nunca levantar nenhuma questão, sem achar que nunca havia... E nós sabemos que em Portugal foram cometidos muitos erros, mas não se podia falar disso. Não se podia falar disso. Portanto, houve claramente digamos, um entrave à própria liberdade de expressão por causa da forma como tudo isto aconteceu nessa fase. E o problema disso é que isso fez com que hoje, 5 anos passados, sabemos muito sobre vacinas e esse caminho foi muito bom, mas não sabemos tudo, porque apesar de tudo devia haver mais transparência sobre os efeitos, sobre as colaterais das vacinas. Há coisas que ainda hoje não se conseguem discutir em condições, que é a vacinação das crianças. Ainda hoje não se consegue ter esse debate em condições. E, sobretudo, quer dizer, nós precisamos de saber mais sobre este tipo de vírus, porque eles vão acontecer mais vezes.